Bom dia. Bom dia, bom dia. Me ouve bem? Sim, perfeitamente. Boa, eu também. 10 horas em ponto agora. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar, como sempre. Mas se quem já estiver entrando aqui, já estiver na chamada e puder mandar um comentário para a gente, se o áudio tá bom, por favor. Está conseguindo ver a apresentação, né? Isso. Se está nítido para vocês, se a apresentação está sendo projetada, se o áudio está bom, está nítido, tá bom? Qualquer coisa, vão avisando aqui nos comentários para a gente, por favor. Já fazendo uma introdução até para quem já está aqui, né? Até o restante do pessoal entrar. Hoje, o tema, ele é um tema que hoje, ele é um tema extremamente complexo no nosso sistema atual, né, de tributação. É um tema que gera muita discussão. Ora, esse tema ele é uma pedra no sapato, ora esse tema acaba virando uma oportunidade tributária. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é bem complexo no dia a dia aí das empresas e de um tema também que eu acredito, né, que o cenário mostra para a gente que os saldos acumulados é um tema que as empresas que estão inseridas nesse cenário de saldo credor acumulado, dentre todos os temas da reforma, a gente acredita que esse é o mais urgente, né? Falando em urgência especificamente, Sem porque dúvida. a empresa que não se antecipar, né? Identificar ali o seu cenário, o que vai acontecer com as suas operações e deixar para ver isso depois que a reforma tributária já estiver ali no meio da transição, pode ser que seja prejudicada, porque a gente consegue trazer, né, uma informação para vocês de todo o histórico de clientes que a gente vem atendendo, que tem empresa que está 100% focada nisso agora, correndo atrás, a empresa, o setor tributário da empresa colocou isso como prioridade máxima, porque o pessoal entende que se deixar para depois, o dinheiro vai vir muito pulverizado, né? Você vai receber o seu saldo credor ali em parcelas por muitos e muitos anos. Isso é praticamente o governo vai usar o seu crédito para financiar as próprias contas aí, né? É, então é um tema que tem uma prioridade muito alta aí para o pessoal que está inserido, né, nesse contexto de créditos acumulados. A gente vai dar só mais 2 minutinhos, tá? Então, 10h05 a gente inicia oficialmente aqui com o conteúdo. E fica à vontade aí E também. como você bem disse, né, é um dos temas mais urgentes, porque é algo que a ação já tem que iniciar agora. Se em outros temas muitas vezes dá para adiar um pouco, vamos ver, vai sair uma nova lei complementar, vai sair uma nova lei ordinária, vamos avaliar ainda o que vai ser alterado, mas os créditos acumulados e saldos credores de forma geral, né, não são só os créditos acumulados, mas também os saldos credores que por algum motivo a empresa acabou ali tendo um saldo maior, e se esse saldo ele permanecer até o final de 2032, ele também está enquadrado aí nessa modalidade de muitos anos para ser compensado. Então, é algo que já tem que ter uma ação desde já para gerenciar muito bem esses saldos, levantar o que for de crédito aí possível, já analisar formas de monetizar o quanto antes para não que não tenha perda desses valores, né? Porque se hoje já é difícil em alguns cenários as empresas consumirem o saldo, depois vai ser praticamente impossível, né? Porque vai levar muito tempo. E um ponto muito importante também é que a gente conhece o nosso governo, né? Então, ele publica
algo, mas na prática a gente sabe que a teoria é muito diferente na prática. Então, pode ser que para você conseguir monetizar esses créditos, a gente vai entrar no detalhe disso aqui, você tenha que, provavelmente não, isso já é líquido e certo, né? Você vai ter que homologar esse crédito, né? Não é simplesmente, olha, tem um crédito aqui, então eu vou precisar ressarcir ele. E aí, ninguém sabe quais vão ser os requisitos que o governo vai colocar para você homologar esse crédito. E se o fisco ciente de que as contas não estão nada bem para eles, né, em questão de dinheiro lá no caixa do fisco, tiver muito mais saída do que entrada e o governo simplesmente precisa de mais dinheiro e cria um critério, um requisito assim um pouco mais difícil de atingir e você com um belo de um crédito acumulado hoje simplesmente não vai conseguir homologar esse crédito, entendeu? Então tem muitas nuances aí que não estão claras na legislação, mas a ideia aqui dessa live é trazer não só o que está na lei, mas uma informação de qualidade de coisas que não estão na Constituição, né? Coisas que a gente só tem propriedade para falar por a gente estar no mercado aí tem muitos anos, tá bom? Bom, então, 10h06, vamos começar, pessoal, quem entrou, né, para respeitar aí principalmente quem já está cumprindo o horário, quem for entrando depois assiste a live, que para quem se inscreveu especificamente, a gente vai deixar tá, o link salvo para assistir. Bom, então vamos lá. Oficialmente dando início à nossa terceira live, episódio número 3, sobre crédito amplo e saldos credores acumulados, né, dentro do contexto de reforma tributária. Muito bom dia a todos. Meu nome é Bom Plínio dia, Reis, pessoal. eu sou sócio fundador e head de tax aqui na BART. Com a gente está aqui com a gente a Samara, nossa Senior Tax Manager aqui também. Samara, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Obrigada aí pela participação. E já falo novamente, tá? Se todo mundo puder comentar se está vendo a apresentação, se o áudio está bom, vamos dar sequência aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. Bom, pessoal, vamos lá. O crédito amplo. Todo mundo que está assistindo a gente e atua, né, no setor tributário, conhece e deve ter passado por várias situações relacionadas à não cumulatividade dos tributos. Então, falando em não cumulatividade, né, fazendo um breve resumo aqui, alguns tributos, quando você operaciona ali, presta um serviço ou vende a sua mercadoria, incide um débito de imposto na sua operação, mas não é esse débito em que você recolhe, né? Não é esse débito o valor a recolher para o fisco, seja estadual, seja federal, porque de algumas compras, né, de alguns custos e despesas, você tem direito ao aproveitamento de créditos, fazendo com que a apuração, né, seja feita, débitos menos os créditos, e só depois o valor apurado é o valor que é recolhido e pago ali para os cofres do governo. Então, essa é a famosa não cumulatividade. Acontece que hoje, os diversos tributos não cumulativos que a gente tem, eu posso citar alguns como PIS, COFINS, ICMS e IPI, apesar de todos eles serem tributos não cumulativos, eles possuem regras específicas e diferentes dessa não cumulatividade. Então, quando a gente fala do ICMS, a legislação ali traz quais são as possibilidades em que o contribuinte pode aproveitar esse crédito. Então, vou dar um exemplo: os contribuintes do ICMS podem creditar alguns serviços de transporte, em alguns cenários. Para os contribuintes do PIS e COFINS, eles podem creditar a energia elétrica, por exemplo, e para os contribuintes do IPI, eles podem creditar o imposto incidente na compra de insumos ali no processo industrial. Então, falando na não cumulatividade no sentido amplo, apesar de ser a mesma regra, débito e crédito para todos esses tributos, as regras mais detalhadas ali, a legislação é completamente diferente entre eles. Isso faz com que os contribuintes muitas vezes se confundam e às vezes recolhem imposto
a mais do que deveriam e muitas vezes até menos do que deveriam por aproveitar créditos que são indevidos. Então, quando a gente fala que o governo traz quais são as possibilidades do aproveitamento dos créditos, o governo não é nem um pouco didático nisso. E eu acredito que todo mundo que está mais inserido aqui no setor tributário deve saber exatamente do que a gente está falando. E aí vamos trazer até o PIS e COFINS, que é o que é mais discutido atualmente. A legislação traz que o contribuinte pode fazer o aproveitamento do crédito de tudo que é considerado como insumo. E aí vamos pensar o seguinte: o que é insumo para uma fábrica de bebidas é insumo também para uma empresa prestadora de serviço? É insumo Não é. também para um varejo? Então, a palavra insumo ela é extremamente subjetiva, fazendo com que o contribuinte ali, o empresário que olha na legislação e vê, olha, eu posso fazer o aproveitamento de crédito sobre insumo, que ele fique perdido, que ele fique inseguro, porque o que caracteriza insumo? E é aí, né, que os prestadores de serviço aí do tributário entram trazendo essa clareza, né, essa informação através de decisões, jurisprudências, soluções de consulta e outros dispositivos legais. Então, é um trabalho muito complexo mapear o que é considerado ou não é considerado insumo, trazendo muita complexidade, burocracia, trabalho. É um trabalho muito massivo isso. E muitas vezes, falando em outros tributos como o IPI e o ICMS, por exemplo, as possibilidades de crédito são muito restritas, fazendo com que o contribuinte ele tenha muitos débitos ali das suas vendas, mas que ele pudesse aproveitar poucas despesas, custos e despesas desse crédito fiscal. Então, vamos já trazendo para o conceito da reforma tributária aqui. Uma das principais alterações da reforma tributária é a mudança para o famoso crédito amplo. E o que é esse crédito amplo? Né? O que o fisco está trazendo em todos esses dispositivos da reforma tributária? Antes, né, no sistema atual, existe todo esse trabalho que a gente estava falando aqui para você conseguir mapear e classificar os seus custos e despesas em o que você pode aproveitar o crédito fiscal e o que você não pode aproveitar o crédito fiscal. Então, esse cenário exige muito conhecimento, um conhecimento muito profundo sobre esse tema. Agora, o que o fisco está trazendo, né, nesse projeto da reforma tributária é que toda essa complexidade ela deixe de existir e todos os contribuintes possam aproveitar todos os créditos fiscais de todos os custos e despesas. Isso significa o que, por exemplo? Hoje, atualmente, algumas empresas têm despesas com plano de saúde ali para os seus colaboradores. E plano de saúde, de acordo com a legislação, sem entrar em esfera de jurisprudência, de acordo com a legislação, plano de saúde, nenhum contribuinte poderia se aproveitar desse crédito fiscal, nem para IPI, nem para PIS, nem para COFINS, nem para ICMS. E de acordo com o que o fisco vem trazendo para o crédito amplo, essa é uma despesa que consta na empresa. Então, de acordo com a legislação, tudo indica que os contribuintes poderão se aproveitar do crédito fiscal sobre a despesa de plano de saúde, que hoje não é permitida. Então, se a gente fosse resumir, né, esse conceito novo da legislação, todas as despesas e todos os custos poderão gerar créditos fiscais para os contribuintes no novo formato da reforma tributária. O único ponto, né, que trazendo novamente aquele viés que vocês não vão encontrar na Constituição, que é o que a gente conhece por trabalhar na área e trazer bastante experiência aqui para vocês. Já é se falado, bem superficialmente, que os contribuintes poderão se aproveitar de todos os créditos fiscais, a não ser, exceto o que o fisco proibir. E aí, novamente, igual a gente estava falando sobre o conceito de insumo, o inciso está escrito isso, exceto o que o fisco não permitir.
Eu vou até deixar para o pessoal comentar aí o que vocês acham, mas vocês não entendem que o fisco colocar uma brecha dessa, né, ali na legislação, né, um comentário desse. Vocês não acreditam que, conhecendo o fisco, conhecendo como o pessoal faz a gestão financeira lá no governo, que eles deixarem um dispositivo desse abre margem para que o fisco restrinja muitos créditos e despesas que os contribuintes entendem ser essenciais e, novamente, entram aquele cenário de incerteza e insegurança igual existe hoje com o conceito de insumo, por exemplo. Então, o fisco ele está trazendo uma ideia de simplicidade, de clareza e transparência do que pode ser aproveitado do crédito fiscal e do que não pode ser aproveitado do crédito fiscal, mas na prática existem dispositivos, sim, que podem abrir margem para novas discussões, igual hoje existem, só que num outro contexto. Então, a teoria, como a gente fala bastante aqui, porque é impossível não falar disso, a teoria na prática no Brasil é diferente. Então, muita atenção, porque nem tudo que o fisco está dizendo que vai ser como a gente imagina, né? Como a legislação. A teoria na prática, ela é muito diferente. Então, não sei se Exato. a Sá quer comentar alguma coisa nesse ponto, mas vamos avançando. Não, é isso mesmo. Acho que você resumiu muito bem. Uma das promessas com a reforma, porque a reforma ela foi criada para tudo se conversar, né? Então, para que a gente tenha as alíquotas que estão sendo previstas aí, que ainda vão ser publicadas, tudo mais, para ter os regimes especiais que a gente tem, tudo segundo o que diz, né, nas discussões parlamentares, tudo está sendo criado para se conversar. Então, essa possibilidade ampla de crédito, ela é uma das principais ideias aí que já deveria estar acontecendo, né? Por isso que o Plínio comentou que a gente que trabalha nessa área sabe que, infelizmente, a teoria não é a prática, porque essa não cumulatividade, ela já deveria estar acontecendo hoje. Só que a gente tem aí, infelizmente, alguns empecilhos que impedem as empresas de descontar esses créditos e pagar um pouco menos de imposto com a aquisição de despesas que são para a atividade. Se não tivesse essa atividade específica, a empresa não precisaria arcar com esses custos e despesas. Então, hoje já era para estar acontecendo isso. Mas, né, agora com toda essa nova metodologia, esse novo sistema, isso ganha força e as únicas possibilidades, né, de não possibilidade de tomada de crédito já está ali previsto na lei complementar, diferente de hoje. Hoje a gente tem todos os casos em que é possível tomar o crédito já destacados ou nas leis do PIS e COFINS, ou no regulamento do PIS e COFINS, tudo mais. Mas, com a reforma tributária, a ideia é que tudo seja direito a crédito, exceto as exceções que eles colocam lá, o que simplifica, né? Porém, a gente sabe que não dá para afastar, como algumas pessoas dizem, não dá para afastar ainda essa possibilidade de novas discussões, de que seja barrado alguns créditos de despesas que são atreladas à atividade. Então, isso aqui a gente está mostrando como funciona hoje e como está previsto para funcionar, mas a gente sempre recomenda que o alerta ainda permaneça ligado. Não ache que, não, vai dar tudo certo. A gente gostaria que desse, né? Mas tem sempre que ligar esse alerta, tem sempre que contar aí com algum imprevisto, né? Algo que não estava literalmente imprevisto, algo que não estava previsto, mas que a Receita Federal entendeu de forma diferente. Agora a figura do comitê gestor, né? Que não existia, então pode entender de forma diferente. Então, por mais que esteja previsto dessa forma, a gente precisa ainda manter
toda a atenção e discutir, gente. Discutir aqui, a ideia desse webinar é isso, é a gente discutir, entender aí qual que é o entendimento de cada um, tragam dúvidas também, tragam casos que talvez vocês já estejam discutindo na empresa de vocês. Então, o objetivo esse ano é a gente, e os anos seguintes também, né? Óbvio, mas esse ano que ainda não temos, não foi implementado, não iniciamos a reforma tributária de fato, a ideia é que a gente discuta bastante para que a gente chegue preparado e pronto aí para esse novo cenário. Isso aí. Então, fique à vontade aí se quiserem comentar, tá? Trazer. Se vocês acham que o crédito amplo, na prática, vai beneficiar ou prejudicar o contribuinte. Fique à vontade de trazer a opinião de vocês aí que a gente pode discutir no final. Bom, agora vamos avançar para um tema que é um tema, como a gente falou, que esse tema, dentro de todos os aspectos da reforma tributária, eles foram colocados em prioridade máxima para algumas empresas, porque tem um pessoal que já entendeu que esse tema, se ele não for agilizado, a empresa vai ser lesada financeiramente. Então, todo mundo, se não tem dentro de casa, nas suas operações, já deve ter ouvido falar, né, das empresas que têm a operação credora. Então, hoje, existem diversas operações que são credoras, e aí, para dar um overview para todo mundo, dentro da não cumulatividade, ainda falando de não cumulatividade, algumas operações, elas têm mais créditos do que débitos nas suas operações, e aí, por exemplo, empresas que são preponderantemente exportadoras, porque a exportação não tem impostos. Então, quando a empresa compra insumos, ela aproveita os créditos fiscais e quando vende para fora do país, não tem o débito. Então, tem mais crédito que débito, fazendo com que a empresa acumule muitos créditos. Outros cenários também, empresas que operam em segmentos incentivados. Então, a gente tem segmentos aí mais voltados para a área da saúde, dentre outros segmentos, que são incentivados, possuem algumas isenções, e essas isenções, elas permitem que o contribuinte mantenha o crédito das entradas, fazendo com que a empresa não recolha nada de tributo para o fisco, porque ela tem mais crédito que débito, mas abrindo um outro problema, que são a questão dos créditos acumulados. Então, a empresa, ela não paga o tributo, ela não recolhe para o fisco, ok, mas ela tem um outro problema, que é do crédito acumulado. Então, esse crédito ele vai acumulando, 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 e esse é um ativo da empresa. Uma vez que você tem direito ao aproveitamento de créditos fiscais, esse dinheiro é seu, é do contribuinte, é da empresa. Só que o que eu posso fazer com o crédito fiscal? Eu não posso chegar simplesmente e pagar as contas da empresa, pagar meus funcionários, pagar colaboradores, pagar energia elétrica com crédito fiscal. Infelizmente, isso não é possível. Seria ótimo se fosse. Mas existem algumas medidas só que o fisco trazem para os contribuintes poderem monetizar esses créditos fiscais, né? Ou seja, transformar esses créditos em dinheiro, de fato, e aí, então, a empresa usar esse recurso financeiro aí como bem entender dentro das suas operações. Agora, o que vai ser afetado com a reforma tributária que a gente trouxe, que tem tanta gente preocupada? Esse processo, como a Samara bem colocou ali na introdução da live, não é simples, ele é um processo muito moroso, burocrático, demorado, e falando no sistema atual. Então, para quem tem créditos de ICMS, por exemplo, a gente está falando em algumas possibilidades, mas vamos citar alguns exemplos. A CAT 42, né, para você fazer o ressarcimento do ICMS-ST. A gente tem o ECREDAC, né, que é para você monetizar créditos acumulados do ICMS próprio. E não são processos muito simples. Você tem que separar e preparar
toda uma informação num layout específico, fazer a transmissão de um arquivo com toda essa informação para a Secretaria de Fazenda. O fisco leva um tempo considerável para analisar se o seu crédito, se o seu cálculo, ele está correto, se não está. Então, falando assim de uma média, esse processo ele costuma levar mais ou menos um ano, né? Tipo, dentre a transmissão, depois a aprovação, se você quiser vender esse crédito para um outro contribuinte, não é um processo rápido. Agora, tem alguns contribuintes que a gente tem conversado, que por saberem que os créditos fiscais são de direito da empresa, não dão muita atenção na monetização desses créditos. Porque eles entendem que, em um momento específico, eu vou atrás da monetização desses créditos e aí sim eu vou receber esse dinheiro. Só que até então não existia um projeto de reforma tributária aprovado em implementação. Acontece que esse processo que não é rápido, que a gente falou que às vezes pode levar um ano, em alguns cenários até mais de um ano, ele vai ficar extremamente mais demorado, né, mais complexo depois do final da transição da reforma. Então, hoje, um processo aí que pode levar mais ou menos um ano, existem cenários, né, que, principalmente para ICMS, que os créditos fiscais, eles podem levar até 20 anos para ser pagos para o contribuinte. Então, o que isso significa? Pô, se eu tenho um crédito fiscal acumulado hoje na minha empresa, e aí eu tenho todo um trabalho para fazer, então pode demorar, posso levar até mais de um ano aí para eu receber, conseguir monetizar esse crédito fiscal. Se o contribuinte não fizer nada, termina a transição da reforma tributária, e aí só então ele vai pedir ali a sua restituição, vai seguir com a monetização desse crédito fiscal. Em alguns casos, ele vai estar trocando um ano de processo ali para conseguir monetizar esses créditos por um processo que pode levar até 20 anos, né? Então, isso está no projeto da É um reforma exagero, tributária. né? É muito tempo, gente, são 240 meses. Isso daqui, na prática, sabe o que isso significa? Que o governo ele está usando da falta de proatividade de algumas empresas de querer correr atrás ali dos seus direitos para o governo se financiar com dinheiro que é teu, da tua empresa. Então, esse dinheiro, você arcou com isso, por mais que não tenha pago ali para o governo, esse crédito fiscal é seu de direito, estava no custo da mercadoria que você comprou, que originou esse crédito, e o fisco ele vai te pagar em parcelas ao longo de 20 anos. Então, isso na prática, você está financiando o governo. Agora, para as empresas que se anteciparem e correrem atrás e conseguir monetizar esse crédito antes do final da transição, vocês podem acelerar aí esses 20 anos para um ano, em alguns casos para menos de um ano, depende da natureza ali do crédito acumulado. Então, para as empresas que estão empurrando com a barriga aí esse tema e vão querer pleitear os seus direitos depois da transição da reforma, vão ter o fluxo de caixa afetado, com certeza, porque um dinheiro que é teu é um ativo que, inclusive, você tem que ter esse crédito contabilizado no ativo da sua contabilidade. Você pode levar até 20 anos para receber isso de volta do fisco. E tem outro ponto também, que eu acho que é um ponto que, novamente, né, são questões que a gente traz aqui que não estão na Constituição, que ficam como insight para todo mundo, é que esses valores, eles têm que ser homologados pelo governo. E o que isso significa? A gente sabe, né, a gente até comentou isso brevemente lá na introdução, antes da gente começar, enquanto o pessoal estava entrando, que a gente conhece o nosso governo e muitas vezes diversos dispositivos são inconstitucionais, diversas medidas do governo não atendem à legislação e simplesmente existem para facilitar o trabalho e o fluxo de caixa do governo, não dos empresários. Então, qual a possibilidade
desse processo de homologação desse crédito terem requisitos e critérios extremamente difíceis de atingir, né? Alguma coisa assim que seja extremamente arrojado do ponto de vista de segurança e que o fisco queira deixar muita gente de fora, porque ela vai alegar que você não atende esses requisitos e não atende esses critérios. Então, uma vez que hoje existem mecanismos que a empresa tem que atingir também, tem que atender alguns requisitos, mas que hoje já são conhecidos e já existem há muitos anos e que a gente vem fazendo esse trabalho de monetização para essas empresas há bastante tempo. Então, a gente não sabe o que vai vir, né? E conhecendo o governo, e principalmente vendo qual a situação econômica do nosso país, o governo ele está precisando de dinheiro mais do que qualquer empresa aqui no Brasil, é o governo que precisa de dinheiro no caixa. Então, você aí que tem 500 mil, 1 milhão, empresas maiores que têm 50, 100 milhões de créditos acumulados, pode ser que vocês não consigam homologar os créditos, porque não vão atender os requisitos que ainda não foram criados. Então, esse é um ponto também que, além da periodicidade, né, que a gente trouxe, que esses valores eles podem ser ressarcidos em até 20 anos depois da reforma. Então, vocês podem estar financiando o governo com isso, mas não só no prazo, mas e nos valores. Se o governo coloca um requisito ali que é praticamente impraticável e que faça você não perder todo o valor, mas 50% de todo esse crédito que você vem carregando. Entendeu? Então, isso impacta, tem o potencial de impactar não só fluxo de caixa na empresa, mas resultado financeiro. E aí a empresa vai ter que reconhecer uma baixa de um ativo, isso vai ter que ir para o resultado financeiro da empresa. E para as empresas até que têm investidores, algumas empresas maiores aí que têm alguns demonstrativos financeiros a mais para reportar para os investidores, vão ter que justificar. Fala, pô, a gente tinha 100 milhões aqui, que até pouco tempo atrás era claro que isso daqui iria virar recurso financeiro em algum momento para a empresa, e agora a gente teve que baixar, mas por quê? Então, são assuntos aí para todo mundo colocar nas suas pautas aí, né, de reunião de diretoria, reunião de conselho, porque medidas, tudo indica, a gente recomenda e o cenário reforça essa recomendação, que para quem tem saldos credores acumulados, que coloquem uma prioridade um pouco maior nesse assunto enquanto é tempo, porque uma vez que a transição da reforma tributária andar, tudo indica que esse tema aqui ele vai dificultar, tá bom? Então, trazendo até um slide aqui específico novamente, de insights do que não consta na Constituição para vocês, né? Então, a gente fala isso da possível dificuldade em homologação dos créditos, que a gente já falou. Então, pode ser que valores fiquem pelo caminho. E um ponto que é muito curioso, né? Vamos usar esse termo, é referente à atualização desse saldo. Uma vez que o contribuinte, você empresário, você que trabalha aí, é colaborador numa empresa, já deve ter vivenciado um cenário onde a empresa acabou não conseguindo pagar um tributo ou foi pagar em atraso, alguma coisa semelhante. Quando foi pagar, esse tributo ele tem juros. Então, todo débito tributário ele acaba sendo atualizado ali por uma Selic. Então, você deixou de pagar um tributo, você vai ter que atualizar a Selic, esse tributo, para pagar para o governo. Só que chega a ser até engraçado, porque o governo disse que esses créditos acumulados que ele vai pagar, o primeiro ponto é o momento em que começa essa atualização. Porque hoje, se você tem um crédito acumulado, ele não está sendo atualizado. Ele vai ser atualizado a partir de um certo momento, então você vai perder um grande período de atualização. E o mais curioso de tudo é que quando a atualização se iniciar, o fisco não vai usar a Selic, que é o mesmo índice que ela usa para você, contribuinte, pagar alguma coisa quando você tem algum valor que é do fisco e tem algum pagamento atrasado, você vai pagar com Selic. Mas o fisco vai usar a atualização através do IPCA.
Então, tudo indica que a atualização ela é completamente desbalanceada. Quando o contribuinte tem que pagar algo atualizado para o governo, usa a Selic. Quando o governo precisa pagar alguma coisa para o contribuinte, usa o IPCA, É. que historicamente é um índice muito menor do que a Selic. Então, infelizmente, né, sabendo que o nosso governo acaba sendo o pior inimigo dos empresários, contribuintes e mundo corporativo do Brasil, a atualização monetária ela é completamente injusta pela troca dos índices, sendo que é basicamente a mesma coisa. Em um momento é o contribuinte quem precisa pagar para o fisco, e em outro momento é o fisco que precisa pagar para o contribuinte. Só que, novamente, o fisco vai jogar sempre a favor dele e não do contribuinte. Ele atualiza o débito dele pela Selic e o seu débito pelo IPCA. E também um outro aspecto, não sei se todo mundo já viu notícias a respeito, o governo, ele recentemente comentou, né, em diversas notícias, não tem nada oficial, mas que como o Brasil está sofrendo muito, né, com a inflação, e o IPCA está subindo mesmo, apesar de nunca passar uma Selic, por exemplo, que o governo quer trocar a fórmula de cálculo do IPCA. Então, muito mais fácil do que, de fato, segurar a inflação do país, é mais interessante para o governo trocar o cálculo, para parecer que a inflação é menor. Então, se os alimentos, por exemplo, estão subindo muito o preço e o IPCA usa como elemento de cálculo o preço dos alimentos, o governo já começou a falar, pô, então vamos tirar os alimentos, né? É mais fácil derrubar, recalcular as regras de cálculo do IPCA do que de fato abaixar a inflação. Então, ainda existe esse elemento aí que o governo já começou a falar disso, então se preparem para isso também, tá bom? E outro ponto, assim, para a gente comentar sobre os desafios e incertezas, é que essa parte de monetização de créditos acumulados, há muitos e muitos anos, todas as vezes que o fisco cria uma legislação para ajudar, para facilitar, para deixar isso mais claro e transparente, ela publica uma legislação e coloca uma data, olha, isso vai começar a valer a partir de tal data. Quando chega na data, ela é prorrogada. Então, chega na data 10 anos para frente, chega na data 10 anos para frente, chega na data 10 anos para frente. Ou seja, ela existe só para falar que existe, ela não tem efetividade absolutamente nenhuma. Isso traz uma insegurança jurídica absurda para o cenário econômico brasileiro, e isso reforça novamente o primeiro desafio que a gente trouxe aqui, que é sobre a homologação. Então, uma vez que o fisco fala, olha, eu vou levar até 20 anos para ressarcir isso para vocês, nada impede de, quando chegar no final da transição, o fisco pegar e falar assim, olha, não são mais 20. Para os contribuintes que não atenderem tais e tais requisitos, não é 20, é 40. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que o fisco não joga a favor do contribuinte. Então, eu acho que esse slide de desafios e incertezas são insights para deixar um alerta para todo mundo que hoje está inserido num cenário de crédito acumulado, de saldo credor acumulado, para que, se isso não estiver nas prioridades aí da empresa, que vocês passem a colocar isso daqui na pauta da reunião de diretoria, porque uma vez que isso daqui for deixando de lado, for colocando de lado ali até o meio da transição e do meio para o final da transição, pode ser que o financeiro das empresas seja muito prejudicado, tá bom? Não sei, fica à vontade aí, sabe, de comentar alguma coisa. Você resumiu muito bem. A gente não gostaria que fosse assim, mas a gente sempre tem que ter esse viés mesmo de que o fisco ele não está jogando a favor do contribuinte. Então, é bem interessante, de novo, a gente trazer o viés não só técnico de o que está escrito na legislação, mas também trazer esse viés de negócio, de fluxo de caixa, para que as pessoas entendam mesmo o impacto de tudo que está na legislação tributária, o impacto na prática, no dia a dia. Inclusive, até quando a gente está em algumas reuniões, a gente fala, né? Muitas vezes o que está escrito ali na lei, quando a gente vai conversar com um gestor tributário, um analista,
é muito difícil de implementar isso na prática, fazer com que isso aconteça no dia a dia. Por quê? Muitas vezes quem está ali legislando, acho que a maioria das vezes, né, ele não está no dia a dia. Então, é legal trazer essa perspectiva prática de negócio, como você bem comentou, né, de atualização monetária, para que a gente entenda mesmo aí o que está diante de nós, e quanto antes a gente entender isso, a gente já ir procurando remédios, discussões, formas de resolver o problema antes que a gente esteja diante do problema. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida ou quiser falar um pouco mais sobre isso, a gente está à disposição para conversar mais, e fiquem à vontade aí também para mandar alguma dúvida. Mas é isso que você falou, a gente tem que ter esse olhar, sim, de entender, além do que está escrito lá, entender quais serão os efeitos disso no dia a dia das empresas e especificamente no episódio de hoje, empresas que têm saldos de créditos relevantes, que têm crédito acumulado de CMS, de PIS e COFINS, por alguma particularidade. Então, isso é bem interessante, a gente precisa falar disso. E um ponto também que a gente falou aqui mais brevemente, mas que algumas pessoas levantam essa dúvida, né, nesse aspecto de créditos também, é como vão ser esses créditos acumulados pós-reforma, porque na lei, né, nas discussões, tem se falado que não vai haver mais crédito acumulado depois da reforma. Porém, tem nas previsões, nos artigos da Lei Complementar 214, tem a previsão de devolução de créditos acumulados. Então, fala-se que não vai ter mais, só que já tem um texto ali prevendo quando tiver a forma de devolução. Então, só para ligar esse alerta de que quem acha que não vai haver mais crédito acumulado depois da reforma, não é verdade, né? Ainda temos dois cenários. O primeiro, que é um cenário assim que dá para entender, né? Que é os casos em que é uma empresa exportadora, né? Preponderantemente exportadora, então vai acumular o crédito mesmo, não tem jeito. Ou nos casos de aquisição de ativo, que hoje a gente faz parcelado, né? PIS e COFINS por depreciação, ou ICMS pelo SIAP, hoje é parcelado, mas pós-reforma isso vai ser integral. Então, nesses casos, vai haver mesmo o acúmulo do crédito, né? Não tem jeito, e lá existe uma previsão de devolução de 60 dias. Mas também está previsto os demais casos, que são casos que não são esses dois exemplos que eu citei, e que eles preveem também que haverá uma possibilidade aí de acúmulo. Então, tudo isso a gente está levantando mesmo para ligar esse alerta e que a gente venha discutir mais essas possibilidades, essas nuances aí do que pode acontecer e estarmos preparados, né, para o que vier. É isso aí, Sá. Bem colocado. E tem um ponto também que eu acho que é bem interessante a gente falar, que hoje muita gente tem dúvida, né? Muita gente que hoje está num cenário de saldo credor acumulado e que principalmente de ICMS, que hoje a legislação do ICMS ele traz algumas possibilidades de como o contribuinte ele pode usar esse saldo credor acumulado, seja às vezes para pagar alguns fornecedores, seja para comprar alguns maquinários específicos. Só que um ponto que às vezes não é muito claro para quem tá nesse cenário é que muitas vezes o seu fornecedor ele não quer receber o pagamento em crédito de ICMS. Então, o que você faz quando, pô, eu tenho crédito, eu estou correndo atrás para homologar esse crédito hoje, porque eu não vou deixar para fazer isso depois da reforma tributária, só que eu não tenho onde escoar esse crédito, porque eu não posso usar esse crédito para as minhas operações, porque eu sou credor, então a natureza da minha operação faz com que eu acumule mais e mais créditos. Então, o que eu posso fazer? E aqui fica um insight também, e aí eu digo porque a legislação ela mudou muito nesse assunto que a gente vai trazer aqui agora para a gente fechar o nosso bate-papo,
que é a da possibilidade de venda, de compra e venda desses créditos homologados aqui, principalmente no estado de São Paulo, tá bom? Então, uma vez que um contribuinte homologou o seu crédito, já teve o aval ali da Secretaria de Fazenda, e teve o seu cálculo acolhido ali via um ECREDAC, por exemplo, esse contribuinte, o que ele pode fazer? Ele pode encontrar um outro contribuinte do Estado que não é acumulador de créditos e que paga ali mensalmente o seu ICMS, e ele pode vender esse crédito fiscal para esse outro contribuinte, porque para uma pessoa que é pagadora de impostos, é interessante ela comprar um crédito fiscal. E por que ela compraria esse crédito fiscal ao invés de simplesmente pagar para o fisco? Porque o dono do crédito, ele pode dar um desconto na compra do crédito. Então, vamos supor um exemplo, eu sou um contribuinte, eu tenho R$ 1 milhão de crédito, eu não tenho o que fazer, esse dinheiro está parado na minha empresa, e a Samara, ela tem uma outra empresa que ela é pagadora de impostos. Então, eu encontro a Samara e falo o quê? Samara, eu tenho 1 milhão de crédito fiscal aqui, e eu estou vendendo ele para você. Se você quiser, eu vou vender ele para você com desconto. Então, você compra R$ 1 milhão de crédito de ICMS, mas eu quero que você me pague só 900 mil. Então, ele vende com deságio ali de 10%. E aí eu estou chutando um percentual aqui, tá bom? O contribuinte ele pode vender com deságio que ele bem entender. Então, a Samara, ela está comprando 1 milhão de crédito fiscal por 900 mil. Então, está extremamente vantajoso para ela, porque ela vai ter um ganho financeiro. Ela vai abater 1 milhão de imposto com 900 mil reais. Então, ela vai ter uma melhora de resultado financeiro da empresa. E, ao mesmo tempo, a minha empresa, que tinha 1 milhão de reais parado, criando teia de aranha aqui na minha contabilidade, eu transformei isso em dinheiro. Então, agora, eu tenho 900 mil reais na minha mão para eu injetar isso no financeiro da empresa e fazer o que eu bem entender, expandir a empresa, usar isso para capital de giro. E um ponto que é legal comentar também é que, pô, vou perder ali 10% do meu crédito, só que, olhando para o cenário Brasil histórico, a nossa Selic é muito alta. E uma vez que a empresa monetiza esses valores, nesse exemplo, pega esses 900 mil, e ao invés de deixar parado na contabilidade, coloca numa aplicação financeira, você recompõe os 100% rapidamente através de qualquer investimento simples vinculado ao CDI. Tá? Então, essa é uma sugestão, uma estratégia que a gente traz aqui para vocês, que a gente implementa em muita empresa. Então, tem muita empresa que tem crédito fiscal, mas não sabe o que fazer. A gente vende esse crédito para outros contribuintes, faz esse dinheiro todo entrar no caixa da empresa e a empresa acaba recebendo essa injeção financeira aí com esse recurso adicional para ela fazer o que bem entender com esses valores aí na sua operação. Bom, gente, acho que foi isso. A ideia hoje era a gente passar sobre esses dois temas, crédito amplo e saldos credores acumulados. Tá? A gente vai deixar aqui o nosso último slide. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a BART, o QR Code da direita aqui são as nossas redes sociais. A gente posta conteúdo direto, oportunidades tributárias, a gente tem uma newsletter super legal trazendo insights para vocês. Então, fique à vontade de acompanhar a gente aqui nas redes. E para quem quer receber esse material que a gente projetou, tem esse QR Code da esquerda, que é o nosso WhatsApp do atendimento. É só mandar uma mensagem ali que vocês vão receber esse material que a gente projetou aqui, que foi material suporte com toda a legislação ali, todo o conteúdo referente a esse assunto que a gente falou hoje. Tá bom? Então, fique à vontade de comentar alguma coisa ainda, a gente pode responder posteriormente, mas queria agradecer aí a presença de todo mundo, o tempo que todo mundo está investindo aqui em saber da reforma tributária. Deixo novamente um reconhecimento aqui que reforma tributária vai afetar e muito, muito mais do que a maioria das pessoas e empresários imaginam, e tem gente que não está dando bola para isso. Então, fica aqui o
Meus parabéns para vocês por estarem aqui gastando o seu tempo com conhecimento, já estão na frente de muita gente aqui em buscar esse conhecimento. Então, muito obrigado pela presença, espero que de alguma forma a gente tenha ajudado vocês, tá, com esse conhecimento. Fiquem à vontade se quiserem aprofundar em algum tempo de entrar em contato com a gente. Vou deixar aqui a palavra final com a Samara, e é isso, gente. Muito obrigado, a gente vê vocês no próximo episódio, terça-feira, às 10 horas. Obrigada, pessoal. A gente espera aí as mensagens para quem quiser receber o material, não só desse episódio, né, mas dos 2 anteriores também, para vocês terem o contexto do que já foi discutido. E a gente está à disposição caso queiram discutir um pouco mais. Obrigada aí pela presença. Ótimo dia, ótima semana a todos.